Bom, sabe aquela crise existencial? Quando você fica chorando, se perguntando o que você veio fazer nesse mundo, quem eu sou, e você não encontra nenhuma resposta? Essa crise eu nunca tive. A minha crise sempre foi outra. Sempre foi ter que ter a paciência, valorizar os processos para chegar nesse lugar. Mas de que lugar eu estou falando? Eu estou falando desse lugar de um mundo de cooperação, um mundo de parceria, de um paradigma da abundância, onde o ser humano é capaz de expressar a empatia por todas as formas de vida. É desse mundo que eu estou falando. Então, desde a adolescência, mais ou menos, eu fui buscando estratégias onde eu pudesse me expressar de forma coerente no mundo, tornando no presente aquilo que eu almejo ver como um futuro para toda a nossa humanidade. Foi aí que eu comecei a aprender a plantar, a bioconstruir, a coletar água da chuva, a usar um banheiro seco, um banheiro compostável, e a me relacionar com as pessoas de modo que a gente pudesse tomar decisões de forma participativa. E tudo isso só foi possível porque eu cresci num contato íntimo com a natureza. E sempre, no final do dia, era possível contemplar o lindo pôr do sol do Planalto Central. E quando a situação estava um pouco mais tensa, me reenergizar numa incrível cachoeira. E foi aí que, desde 2005, mais ou menos, eu comecei a atuar junto com outras pessoas no que a gente chama de educação para a sustentabilidade, ou aprendizagens com a natureza, ou abordagem regenerativa. O nome em si pouco importa. Aqui o que importa é que a nossa prática busca criar um vínculo íntimo entre as pessoas e a natureza, ressignificando o entendimento que a gente tem por natureza, para construir esse mundo do paradigma da abundância. Recentemente, há mais ou menos 8 anos, a gente descobriu um caminho muito potente para gerar esse vínculo e transformar a educação. Esse caminho é a produção de comida e o ato de se alimentar. E por que a comida? A gente fala da comida porque cozinhar foi simplesmente revolucionário no nosso processo evolutivo. E foi também peça-chave para a transformação da nossa cultura. Por outro lado, quando a gente entra em contato com as consequências do que a agricultura convencional faz hoje, a gente pode se assustar um pouco. Eu vou apresentar aqui uns dados que talvez não sejam novidade para a maioria de vocês, mas eu gostaria de enfatizá-los para a gente construir esse raciocínio. Essa agricultura, como a gente conhece hoje, é responsável por 40% do uso da terra. 70% da água disponível é utilizada por essa agricultura hoje. E ela também é responsável por 30% das emissões de gás carbônico. Consequentemente, 1/3 de toda a terra fértil do planeta desapareceu nos últimos 40 anos. Quando a gente olha para o desmatamento, somado a todos os impactos que a gente vem criando nos hábitats, a gente vê que a Terra hoje está vivendo o seu 6º processo de extinção em massa. De fato, não é a primeira vez que o planeta se vê nessa situação de uma extinção em massa. Mas é a primeira vez, sim, que o planeta vive um processo de extinção em massa causado por uma das suas próprias crias, nós, os seres humanos. Mas nós não queremos ser extintos, não é mesmo? Eu, pelo menos, ainda tenho muitas cachoeiras para conhecer por aqui. Mas então, o que a gente vai fazer? Esses são dados do mundo, mas eles não param por aí. É importante destacar que a obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Quando a gente vem para o contexto do Brasil, as coisas não são tão diferentes assim. Se a obesidade é um problema no mundo, ela também é um problema aqui no Brasil,
onde mais de 50% da população brasileira está passando por questões de obesidade, sobrepeso, e quando a gente vai para o contexto das crianças, esse número chega até 15%. Mas voltando à agricultura, aqui, 70% dos nossos alimentos são produzidos com agrotóxico. E desde 2009, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Talvez não faça uma relação tão direta para vocês, mas vocês sabiam que as crianças brasileiras são as que passam mais tempo em frente à TV? São, em média, 5 horas e 35 minutos na frente da televisão. Mais tempo do que elas passam na escola, muitas vezes. E uma pesquisa da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, mostrou uma relação direta entre o tempo que essas crianças passam em frente à TV e a possibilidade de desenvolver diabetes. Bom, esses são só alguns fatos indiscutíveis do que acontece no mundo e no nosso país hoje. Mas eu não vim aqui para falar sobre problemas. Eu vim falar sobre soluções. E enquanto tudo isso aí está acontecendo nesse momento, existem outras coisas que também estão acontecendo. Então, eu gostaria de fazer uma pausa, pedir para vocês respirarem fundo, ajustarem a postura na cadeira, descruzar as pernas e ir entrando em contato com esse lugar que é o que faz a gente se levantar todos os dias. Busque entrar em contato com essa coisa que existe e é o que faz a gente caminhar sempre. Enquanto você vai encontrando esse lugar dentro de você, eu vou te fazer uma pergunta. E eu gostaria que você buscasse responder de uma forma muito espontânea, com uma ou duas palavras-chave, e compartilhar aí com seu vizinho, sua vizinha de cadeira. Então, eu queria que você trouxesse à tona o que na sua existência é mais valioso. O que na vida é mais valioso para você. Por favor, compartilhem. Legal. Rapidinho mesmo. Por acaso, alguém aqui falou família? Alguém falou amor? Saúde? Autonomia? Liberdade? Bom, essas palavras são um conjunto de palavras que sempre aparecem. Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, fez uma pergunta semelhante a essa em todos os 4 cantos do mundo. E, independente da sua classe socioeconômica, da sua cultura, essas são as palavras que aparecem. E ele entende que essas são necessidades humanas básicas compartilhadas. Eu gosto de dizer que essas palavras são valores que nos tornam uma comunidade humana. Só que tem alguma coisa que não fecha nessa história. Porque se agora há pouco eu estava compartilhando com vocês que a gente está acabando com a água disponível, destruindo o solo, etc. e tal, e de repente quando a gente olha para o nosso desejo mais íntimo, individualmente, a gente quer amor, a gente quer saúde, a gente quer o bem-estar da família, o que é que está acontecendo? Por que quando a gente se junta com mais um, o resultado das escolhas que a gente faz nos distancia daquilo que individualmente a gente almeja? Porque, coletivamente, criamos resultados que individualmente ninguém quer. Porque, coletivamente, criamos resultados que individualmente ninguém quer. Quando eu li pela primeira vez essa pergunta do Otto Scharmer,
me deu até um calor no coração. Um tipo, ufa, existem outras pessoas por aí que estão tentando entender quais são as causas estruturantes para essa crise. E aí o Otto Scharmer vai dizer que a raiz para a manifestação desses sintomas que a gente viu lá no início é o tripé da desconexão. A desconexão entre eu e eu, a desconexão entre eu e o outro e a desconexão entre eu e o planeta. Satish Kumar vai dizer que essa desconexão faz a gente entender a natureza como um mero recurso, sendo que, na verdade, nós também somos natureza. Mas a boa notícia é que não foi sempre assim que a gente agiu. A pesquisadora Riane Eisler vai mostrar, por evidências históricas e arqueológicas, que houve sim, no nosso passado distante, sociedades pacíficas e igualitárias que se organizavam em torno da cooperação e do respeito por todos, inclusive pela natureza. Quando a gente entra em contato com essa informação e com a informação de que todas as nossas células possuem a memória de toda a história de evolução da vida, a gente se dá conta que nós já temos em nós todas as estratégias para um processo de reconexão. A gente sabe como fazer. A gente só precisa se lembrar. E qual que é o primeiro passo para a gente começar a se recordar sobre isso? O primeiro passo é a observação. Observar. Simplesmente observar. Dentro e fora, o tempo inteiro. Tudo o que acontece. Sem julgamento. Só observando. Um exercício que parece ser muito simples, e ele é, só que o simples não necessariamente é fácil, está à nossa disposição. E aí a gente descobriu um exercício que pode tornar a observação mais potente. E esse exercício é ir para a floresta. Quando eu chego nessa floresta, eu tenho a oportunidade de dar as boas-vindas aos meus incômodos, de deixar que o espaço responda por que eu estou aqui. Observar os fenômenos, os padrões, a diversidade, os infinitos tons de verde, os ciclos, a interconexão, o fluxo de energia. E à medida que eu vou observando, eu vou criando tanta intimidade ao ponto de eu me sentir um com o todo, porque eu sou natureza. E é nesse processo que a gente começa a passar por uma mudança de percepção. Aquilo que você sempre viu da mesma forma passa a trazer outras informações. E uma mudança de percepção gera uma mudança de pensamento, que gera uma mudança de comportamento. E aí, refletindo sobre tudo isso, a gente entendeu que para potencializar a educação e trazer uma mudança de percepção para esse contexto, o caminho mais potente que a gente descobriu foi criar a nossa própria floresta. Então, eu vou compartilhar com vocês agora como nasce uma floresta. Bom, uma floresta nasce de uma outra floresta. Então, a gente vai para a mata para nos preparar para a nossa intervenção e coletar as nossas sementes. Porque a gente sabe que a qualidade da intervenção é diretamente relacionada com a qualidade interna do interventor. Eu vou repetir. A qualidade da intervenção é diretamente relacionada com a qualidade interna do interventor. E assim a gente vai semeando os berços da vida de forma diversa, optando pela metodologia de um canteiro por pessoa. E nesse processo, a gente cuida,
a gente rega, a gente colhe e a gente torna o invisível visível, porque a gente se surpreende com o que está debaixo da terra. A gente celebra a nossa colheita e escolhe o que vai fazer com ela, porque foi a gente que plantou, essa é a nossa autonomia. E depois a gente distribui os excedentes. E aí, finalmente, a gente cozinha. Cozinha conectado aos elementos e aos alimentos da época, da sazonalidade. Cozinha e come feliz aquele cuscuz de milho crioulo, porque a gente valoriza a ancestralidade. E assim, a gente cria a nossa comunidade humana sustentável. E à medida que a gente vai colhendo essas plantas de ciclos mais curtos e médios, como a mandioca, por exemplo, as árvores crescem e a paisagem se modifica. E é chegado um momento muito especial, que é o momento do manejo, que é o momento onde a gente executa e traz à tona toda a nossa qualidade de presença. É quando a gente tem uma conversa íntima com a planta para entender qual que é o movimento a ser feito. Todo mundo trabalha. Ninguém fica parado. Cada um na sua melhor performance, contribuindo de forma inteligente para um sistema maior. Concluindo assim o ciclo de clareira a clareira, tendo a certeza de que nós, seres humanos, cumprimos o nosso papel no sistema. Bom, gente, é assim que nasce uma floresta. E nasce também a empatia por todas as formas de vida. A gente passa a falar a linguagem da natureza, que, na verdade, a gente nasce sabendo, só que precisa manter vivo dentro de nós. Porque se nós somos natureza, a gente conhece todos esses padrões. A gente faz parte desses fenômenos. A gente se equivoca ao achar que as crianças são o único futuro do nosso planeta. Segundo Jimena Ávila e Humberto Maturana, os adultos são o futuro do planeta. Porque nós, adultos, temos em nossas mãos a oportunidade de transformar as relações agora e criar o solo fértil necessário para que as nossas crianças se desenvolvam em sua plenitude e de forma integral. Por isso, cuidemos dos adultos, para que nós, adultos, sejamos capazes de expressar ao mundo aquilo que a gente mais deseja: o amor. É por isso que eu estou aqui hoje e trabalhando com plantio e produção de alimento na educação, para que a gente possa criar agora o futuro de abundância que a gente tanto almeja. Arro, muito obrigada.